Bom dia, queridos. Deus abençoe, graça e paz. Mais um dia começando. Estamos aqui novamente. E se você está nos acompanhando, você que está nos acompanhando ao vivo, você que estará nos acompanhando, você que acordou neste dia, quer dizer para você que podemos falar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Amém? Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que é sobre o filho pródigo. Nós vimos aqui no amor divino, o amor de Deus, como que ele se manifesta, como se realiza. Vimos também o amor na perspectiva do pecador. E hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Amém? Mas antes disso, vamos falar com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela noite de descanso, obrigado pela nossa família, obrigado por tudo que temos, obrigado por tudo que somos. E obrigado, Pai, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. Deus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, da vida das pessoas que fazem parte da comunidade cristã, que eu também faço parte. Deus, os coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, porque esse é o melhor lugar para a criatura estar, nas mãos do Criador. Repreenda do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito faccioso, ó Pai, de contenda, de desânimo, de inveja, Senhor, todo espírito de vício, espírito de prostituição, e que Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos consolando, ó Deus, e nos alicerçando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, o texto aqui do filho pródigo está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 24, que eu quero ler com vocês agora, que diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A história do filho pródigo é a maior história oriental que aconteceu, que ocorreu em uma casa luxuosa da sua época. A história do jovem pródigo nos ensina muitas coisas. Nos versículos 11 ao 13, fala os dias de loucura. Primeiro, porque ele não estava satisfeito com seu lar. O que é que existe no lar? No lar existe correção, no lar existe disciplina, no lar existe vigilância, no lar existe um pai e uma mãe, no lar existem os filhos, e os filhos devem obedecer seus pais, honrar pai e mãe. Isso aqui é um caso típico de um filho que não honrou seu pai.
A Bíblia diz assim: honre pai e mãe, prolongação seus dias sobre a face da terra. Então, ele não estava satisfeito com seu lar, com tudo que estava acontecendo. Ele vendo o irmão dele trabalhando e ele ali, ele queria sair, aproveitar a vida com que ele tinha. Ele queria ser dono de si mesmo, independente. Ele queria ser dono de si mesmo, independente, mas dependente da herança. Não queria trabalhar. Ele queria pegar a herança dele e viver a vida dele do jeito que ele bem entendesse. Só que tudo acaba, tudo passa. E nesse sentido de querer ser dono de si independente, nós vamos observar que certamente os pais, com lágrimas, teriam aconselhado o filho rebelde, né, para que abandonasse aquela ideia, mas não tiveram êxito. E parece os dias de hoje. Os filhos pedem mesada para o pai, os filhos querem tudo que o pai tem, não querem dar o duro que os pais deram, mas querem sua parte da herança. E até porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Aqui nós temos também a experiência que mostra a experiência, a vida, né? A vida é uma professora severa, é uma mestra severa, e foi o que aconteceu com ele. No versículo 13 tem a sua partida. Ele pede tudo que ele queria, o pai lhe deu, e ele partiu. Quando alguém parte numa condição dessa, ali tem abraços, conselhos e lágrimas. O pai com certeza o abraçou, o pai com certeza lhe aconselhou, e o pai com certeza chorou, porque ele sabia que o filho estava indo para encarar uma vida que ele não conhecia, não sabia para onde ia, mas estava indo em busca da terra da fantasia. Então, ele saiu com riquezas, ele saiu rico de casa. Ele saiu rico. Pelo contexto histórico aqui de Lucas 15, versículo 11 ao 24, o pai dele era um dos grandes poderosos da sua época, na narrativa, né? Lógico. Mas ele saiu de casa rico, com uma grande herança. E a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente. Ele procurou pousar, morar longe da sua família. Ele procurou morar sem um lar. Ele não queria um lar. Ele queria uma vida dissoluta. E outro detalhe aqui é que ele foi para um país estranho. Nós temos que ter cuidado quando chegamos numa terra estranha. Terra estranha, pessoas estranhas, sociedade estranha, tudo estranho, sabe? Numa terra estranha, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente vai querer saber é notícias daquela terra. Saber o que é que está acontecendo. Por quê? Porque amigos aparecem em todas as partes, principalmente se você está com dinheiro. Principalmente se você apresentar muitos bens. Então tem pessoas que vão colar contigo para receber privilégios, benefícios, que certamente foi o que aconteceu com ele. Ali ele se entregou a orgia, clubes, bailes, banquetes, tudo o que havia de melhor, de alegria, vamos dizer, diversão dissoluta, bebedice. Ele se envolveu nisso aí, é a narrativa que nos mostra, sabe? E com isso tudo, com a má administração, veio a falência. A falência é a perda dos bens. A falência é a perda daquilo que nos mantinha saudável financeiramente. A falência é a perda do sustento, da capital que nos sustenta. É a perda dos bens. Ele faliu, ele quebrou, ele perdeu tudo, não tinha um centavo para comprar uma folha de alface, sabe? E a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Essa parábola desse jovem pródigo é
Seria importante se os jovens desta época lessem e que levasse a sério, sabe? E no versículo 14 ao 16 fala dos dias da colheita. Como assim? O que é que ele ia colher agora? Ele caiu em si, não tendo mais dinheiro, os amigos desapareceram como sempre, ele nunca trabalhou em casa e agora não sabe nenhum ofício, ele foi abandonado à mercê da miséria. Ele não, pela narrativa, ele não sabia fazer nada, foi cuidar de porcos. Ele não sabia fazer nada, nunca se interessou em aprender nada com o pai, nem com o irmão mais velho. Ele nunca quis trabalhar, era um preguiçoso, vagabundo. Entendeu? Então nós temos que ter esses cuidados. E olha, você que é pai, você que é mãe, olha para dentro de casa. Olha o que está acontecendo ao teu redor com teus filhos. Essa parábola do filho pródigo fala muita coisa. Fala da atenção dos pais para com os filhos, fala dos filhos para com o pai, fala da administração do lar, fala muita coisa. Num contexto ali, ele não sabia fazer nada, não tinha um ofício. Em tempo de miséria, é difícil conseguir emprego. Aquele país, ele quebrou, o texto diz que o país quebrou. Veio uma grande fome naquele país. É como se fosse uma pandemia se apoderando, então só quem era qualificado tinha lugar para trabalhar. E ele estava colhendo o que semeou. Deus, ele é muito bom. Ele permite que você plante o que você quiser. Mas ele é justo. E na justiça de Deus, você só colhe o que você planta. E ele começou a colher. E ele foi obrigado a ir cuidar dos porcos. Cena triste. Cuidar de porcos. Por quê? Ele não sabia fazer nada. E ali naquele momento o estômago dele doeu. Ele estava morrendo de fome, desejando comer a comida dos porcos. E ele começou a meditar na sua casa. E ele começou a pensar na intimidade que ele tinha com seu pai, na intimidade do lar, sabe? Versículo 18 e 19 fala sobre os dias de boas resoluções. Ele começou a lembrar, poxa, até os empregados do meu pai têm melhor, tem mais coisas do que eu tenho aqui, comem e se fartam. Aí no versículo 20 e 21 vem o arrependimento. Esse arrependimento é interessante porque é um arrependimento misturado com remorso. E nós temos que observar esses dois pontos. O que é arrependimento? Arrependimento é o quebrantamento da alma. O remorso é do emocional, passa rápido. Mas aí aconteceu algo interessante. Ele resolveu voltar, se arrependeu. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Se possível, deixa eu ficar com os empregados. Será que agora ele estava querendo aprender uma profissão? Estava arrependido mesmo? Agora, pai é pai. Amigo, eu falo sempre aqui em casa com meus filhos. Amigo é pai e mãe. As decepções geralmente estão entre os amigos. Porque amigo é pai e mãe. Não existe outro. Né? Então ele resolveu voltar. Então ele se põe a caminho de casa e vai pensando. Eu imagino um retorno dolorido. Né? Ele volta, ele saiu bem vestido. Imagina a pessoa saindo bem vestida, com o bolso cheio de dinheiro, ouro, aquela coisa toda. E voltou um estrapo, porque ele estava cuidando de porcos. Com fome, sujo, maltrapilho. Com certeza ele virou morador de rua, não tinha onde morar, não tinha onde dormir, descansar.
Os pais em casa sempre aguardavam notícia do filho. E enquanto ele tinha dinheiro, ele não lembrou-se dos pais. Enquanto ele tinha provisão, ele não lembrou dos pais. E a herança que ele tinha era graças ao trabalho e ao suor dos pais. Mas ele pegou aquilo que era a herança dele por parte do que o pai trabalhou. Enquanto ele estava gastando, ele não lembrou do pai. Aquilo que ele estava gastando era fruto do suor do seu pai, não dele. Entendeu? Então ele voltou para casa. Aí o pai o recebe de braços abertos. E de longe o texto diz que o pai o viu, correu e o abraçou. O pai já sabia o que iria acontecer. Porque o pai era mais velho, já conhecia a vida. Às vezes os jovens hoje acham que sabem mais do que os pais, porque sabem mexer num computador. Sabem mexer no equipamento eletrônico. Aí eles acham que sabem mais, conhecem mais a vida do que o pai e do que a mãe. Se nós pegarmos essa parábola do filho pródigo para fazermos uma aplicação, de uma maneira geral, todos nós temos um pouco do pródigo. O que é pródigo? Pródigo é todo aquele que destrói e gasta algo, de acordo com Isaías 5:2. Todos nós temos um pouco. Estado do pecador também. O estado dele era aquele estado de pecador, separado de Deus. Ele estava separado de Deus e da sua família. E ele usou o dinheiro como ferramenta para se afastar de Deus e da sua família. O dinheiro não é pecado. Não é pecado ganhar dinheiro, mas ganhar desonestamente dinheiro e transformar o dinheiro em uma divindade, aí é pecado. Não deixe o dinheiro dominar a tua vida. Domine o dinheiro. E ele nos ensina também para termos cuidado, para não vivermos em extravagância. O que é extravagância financeira? É mostrar aquilo que você não é, viver de aparência. Viver de aparência. Eu falo para minha esposa que eu moro do lado de Balneário Camboriú, a divisa, né? Balneário Camboriú é a cidade com metro quadrado mais caro do Brasil, Itajaí é a quarta em todo o Brasil. Mas tem pessoas que vivem uma aparência em todos os lugares. A vida extravagante em todos os lugares. Desperdiça a saúde. Quando a gente desperdiça a nossa saúde, estamos desperdiçando a vida que Deus nos deu. Foi o que ele fez vivendo dissolutamente. O estado do pecador é de perdição e morte. O filho pródigo estava morto para o pai e ele se achava morto para Deus também. Então o estado de pecador é a perdição e também representa a morte. Quem não tem Cristo está perdido. Quem não honra pai e mãe está perdido, porque seus dias não serão prolongados sobre a face da terra. Quem não é de Deus é contra ele, está morto. Quem não é da vida é da morte. Deus certa vez falou para Moisés falar ao povo: eis que te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida e terás bênção, escolhe a morte e terás maldição. Agora, o importante é o que o pecador deve fazer. Primeira coisa, deixar seus vícios e vaidade, de acordo com o que João escreve ali na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Deixar os vícios e as vaidades. Jeremias 3, 22 fala para dar as costas ao mundo. Chegar-se a Deus, reconhecendo que é um pecador, é dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É se submeter à vontade divina. Reconhecer a misericórdia e o amor de Deus é o que nós precisamos reconhecer hoje, já urgentemente. Reconhecer a misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã.
e reconhecer o amor de Deus sobre cada um de nós. É imprescindível para termos uma vida plena diante do Deus vivo. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. E tenha isso no seu coração. Reconheça a misericórdia de Deus, que é um favor merecido. Nós não merecemos, é de graça. E ela renova-se a cada manhã. É um contrato que é renovado a cada manhã. Ele é automático. Por quê? Por causa do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus está cuidando de você. Apenas creia em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Graça e paz.